Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde. Seja muito bem-vindo aqui comigo, é aqui que você vai aprender. Deus está te dando hoje uma nova chance, uma nova oportunidade de mudança. E aí, você vai fazer o quê? Não deixe essa chance escapar, é hora de prestar atenção e analisar que tipo de mudanças você pode realizar para que a sua vida seja ainda melhor. No programa de ontem a gente falou um pouquinho sobre a água e o sol e o ar puro. Hoje a gente vai falar sobre a importância da alimentação e também da água no processo todo de prevenção na saúde, também tratamento de doenças. Daqui a pouquinho, aqui no Vida e Saúde, no quadro No Plantão, com especialistas aqui já aguardando a gente. Tem ainda entrevista especial, a gente vai falar sobre hidroginástica e hidropilates, duas terapias muito interessantes, muito prazerosas e que podem gerar bons resultados. Teremos ainda o quadro 60 e tantos, daqui a pouquinho falando sobre a melhor idade, dando dicas de atividades, de coisas que você pode fazer para enfrentar essa fase da vida com muita qualidade. Eu quero convidar você para interagir com a gente. Acesse o nosso facebook.com/Vida e Saúde, deixa lá sua foto, manda pra gente como é que tá sendo a mudança aí na sua casa, tá sendo difícil? Aguenta firme, a gente está aqui junto com você, tem uma equipe toda orando por você, editores, programadores, gente não só da equipe do Vida e Saúde, mas também Anjos da Esperança, toda a equipe da TV Novo Tempo orando e torcendo por você. E você sabe que quando você realiza mudanças na área da saúde, sua vida inteira ganha. Você ganha em qualidade com a sua família, você ganha em qualidade no seu trabalho, convive com as pessoas, você só tem a ganhar. E especialmente você vai descobrir que a sua espiritualidade vai ficar melhor se você fizer essas mudanças na sua vida, no seu estilo de vida. Agora nós temos o prazer de receber aqui Dr. Elias e doutora Joseni, ela é nutricionista, amiga já do Vida e Saúde. Tudo bem, querida? Tudo bom. Bem-vinda. Doutor Elias, tudo bem? Ótimo. Prazer enorme recebê-los. Vamos nos sentar aqui. Hoje o assunto vai render bastante coisa. Alimentação e água. Vocês sabem, recentemente fizemos um programa chamado De Bem com a Balança, até da nossa amiga Vanessa Gaudiano, que já esteve no Vida e Saúde, na nossa comunidade, e os resultados foram incríveis, especialmente com relação à água e à alimentação. Quanta mudança pode acontecer a partir dessas duas ferramentas, né, doutor? Com certeza. Tudo que a gente coloca para dentro do nosso corpo vai interferir. Ou para o bem ou para o mal da nossa saúde. Hoje a gente vai conversar um pouquinho então sobre esses dois remédios e eu queria saber, vamos começar pela alimentação, que eu acho que é o assunto mais amplo, não é? Para entender com que processos o nosso corpo trabalha. Quando eu como uma maçã, o que ela gera no meu organismo, como que o meu organismo reage a essa alimentação? Você citou a maçã, mas poderia ser qualquer outro alimento, uma banana ou mesmo aquela macarronada que algumas pessoas preparam de forma especial para a gente. Nós temos a capacidade de memorizar aromas, sabores e com isso gerarmos uma memória gustativa no nosso corpo, mas também uma memória afetiva. Então, quando eu sou apresentada, eu estou diante deste alimento, a minha boca já começa a ensalivar, né, a produzir reações em relação ao desejo de comê-lo. E se for aquela macarronada feita pela mãe da gente, em algum momento especial, bolo, o que for, vai nos remeter também à memória afetiva. E são sensações de prazer que são despertadas ainda só com o aroma e com o visual. Ao colocar na boca, mastigando de forma adequada, você terá então a produção de enzimas que vão dar início ao processo digestivo. E também vai despertar no corpo também já algumas reações fisiológicas, né? Se for, no caso, um alimento rico em amido, como um bolo ou em açúcar, substâncias começarão a ser formadas no corpo de forma prévia para receber aquele alimento no processo digestório que está para acontecer. Passado da boca para o esôfago, vai cair no estômago, aí todo o processo é automatizado. E aí essa maçã, banana ou massa integral preparada vai ser digerida a cada parte, as proteínas no estômago, no intestino, na primeira parte no duodeno, essa massa, esse açúcar, e vão ser processados e absorvidos e encaminhados para locais, né, apropriados, que vão ser armazenados no músculo, ou no fígado, ou para uso imediato. E funcionamento, é uma máquina maravilhosa. Esse processo todo que a Joseni está dizendo aqui pra gente, já fiquei imaginando a maçã se transformando exatamente em energia pro meu... A gente não pensa, né, que vai pro fígado, que vai pro cérebro, que vai pro músculo.
Esse processo todo acontece com qualquer tipo de alimento? Se eu escolher comer um daqueles lanches de fast food que não são a melhor opção, vai acontecer a mesma coisa? Olha, vai acontecer a mesma coisa no primeiro momento, porque, infelizmente, o que você vai memorizar também? Os aromas, os sabores, a memória gustativa e a memória afetiva. Infelizmente, o que é comum hoje em dia é o pai não ter tempo para estar com a criança, com a família, e são nesses momentos sociais, né, que as pessoas se reúnem num restaurante ou numa rede de fast food e vai criando esses vínculos, né, de aroma e de sabor, e o corpo vai despertando, né, para os mesmos efeitos, a memória afetiva e gustativa, despertando os sensores de prazer da boca, a produção de saliva, e aí a mastigação, tudo bem. Agora, quando cai lá no estômago, aí a reação é diferente. O estômago muitas vezes não reconhece alguma substância dessa alimentação fast food, como você falou, do junk food, industrializada, substâncias que não são bem aceitas pelo nosso corpo. Com a idade também, o metabolismo e a digestão de gorduras também se torna mais difícil. E vão acontecendo as indisposições, né? Então, nós temos alguns processos de reação, digamos, negativa. O estômago com uma hiperacidez, o intestino também reagindo de forma indevida e todo o processamento acontecendo. O mal-estar faz com que as pessoas busquem uma ajuda em alguns desses remedinhos, né? Que faz com que o processamento adiante, os digestivos. Anti-azia, antiácidos. Mas o que vai acontecer? Apenas você está empurrando o problema mais para adiante. Aí o intestino que vai sofrer com as doenças crônicas degenerativas, a exemplo do câncer, que é, digamos assim, algo que está acontecendo e alardeando na atualidade e chamando a atenção das pessoas. Ou para o fígado, com uma sobrecarga também na digestão da proteína e da gordura, e vem a esteatose. Ou nesse excesso de gordura também dando trabalho para o sangue, para o coração, né, para poder fluir o sangue. Então, o problema, na verdade, vai sendo empurrado para adiante. Até e o corpo, não tem mais para onde ir. Exatamente, o corpo sofre. Agora é o seguinte, na escola as crianças aprendem a importância, até antigamente se usava a pirâmide alimentar, né? A importância dos nutrientes, das vitaminas, em grau de necessidade e também de importância. Mas nos pratos parece que a gente vê essa pirâmide invertida. A gente vê os alimentos que deveriam ser usados minimamente sendo mais usados cada vez com mais frequência, inclusive nos lanches escolares. Como é que a gente faz, como é que a gente vê isso na sociedade, doutor Elias? Essa mudança, esses problemas que vão gerar esse tipo de alimentação? Eu gosto de ouvir Joseni em suas oficinas com crianças, porque aquilo que era saudável e barato, hoje tornou-se caro, porque é mais difícil de ser encontrado. E o que não é saudável e tem corantes e todo tipo de flavorizantes, é baratíssimo. As crianças utilizam por causa do sabor, mas as crianças, e Joseni pode falar isso muitíssimo, ao serem informadas do problema que estão causando, até se revoltam. É mesmo, Joseni? Eu particularmente não gosto muito do formato geométrico da pirâmide, porque é até difícil a gente apresentar para as pessoas do ponto de vista que o que se considera mais importante nas questões sociais e econômicas é o que está no ápice. Então a gente tem que desconstruir tudo isso para falar. E nós seguimos um padrão, a nossa pirâmide brasileira, né, ainda está muito fundamentada numa pirâmide de 92, que foi elaborada nos Estados Unidos pelo Ministério da Agricultura. Nos Estados Unidos já foi revisto e hoje é a pirâmide onde na base você tem um exercício físico, ou se mantiveram os cereais, mas cereais integrais, ao lado de óleos vegetais, ou seja, uma nova visão. A verdade é que a pirâmide caiu em desuso mesmo, Caiu em desuso. Inclusive, alguns países preferem trabalhar com a roda alimentar ou com o prato, ou seja, com a proporção. Mas, de fato, acontece isso, né? As crianças ficam livres assistindo a televisão, vendo as informações, ou na escola os lanches são oferecidos e eles deixam de comer os alimentos principais do almoço, tendo comido aqueles snacks e junk foods. Mas, na minha experiência pessoal, como Elias falou, eu tive a oportunidade de estar em algumas escolas e trabalhando exatamente com o público de 9, 10 anos, quando eles estão trabalhando exatamente as questões de especiarias, ordem crescente, decrescente. Eu aproveito isso para apresentar os alimentos industrializados, a formulação dos alimentos industrializados e comento com eles assim: vocês sabiam que os alimentos, os ingredientes estão aqui colocados em ordem decrescente, ou seja, da maior para a menor quantidade?
e vou despertando neles. É interessante que em uma dessas apresentações, realmente, um dos meninos fez assim, eu falei do biscoito, que basicamente todos aqueles milhares de biscoitos que estão na seção de biscoitos do supermercado são compostos de farinha de trigo, gordura hidrogenada e açúcar. E ele disse assim, então tia, quer dizer que só muda o rótulo, a embalagem e o fabricante? Eu digo exatamente. E algum sabor que é adicionado. Eu gostei porque, claro que isso é uma gotinha no oceano, mas as crianças são capazes, quando esclarecidas, de tomar decisões. Formar uma consciência. Formar uma consciência. Eu tive chance de fazer saladinhas com eles, mas isso realmente é uma preocupação, digamos assim, de alguns nichos, né? De forma geral, a gente observa crianças, às vezes, na mais tenra idade, já sendo ofertadas a refrigerantes, né? Há quem ensine como é que tira gás do refrigerante para dar para uma criança, o que vai preconizar uma série de problemas para essa criança a curto e médio prazo, né? Não sei nem se vai chegar a longo prazo. Descalcificação, problemas como dislipidemias, problemas cardíacos e uma série de consequências danosas. Vamos para uma rápida pausa aqui na nossa conversa, que está muito interessante hoje, sobre a alimentação e o uso da água como fatores de prevenção e também de tratamento de doenças. E agora a gente vai acompanhar uma reportagem especial que a Carolina Oliveira preparou para a gente. Oi, Teru, tudo bem? Oi para você que acompanha o programa Vida e Saúde. Eu sou a Agatha Lemos, jornalista e autora da coleção Gincana da Saúde. Hoje eu trouxe para vocês mais 2 exemplares, 2 volumes dessa coleção formada por 8 livros que trabalham a saúde como um valor também para a criança. Hoje a gente vai falar sobre alimentos, né? A água também é um alimento, então eu trouxe aqui um volume que fala sobre a água e um que fala sobre alimentação saudável. Mas antes da gente entrar nessa historinha e explicar para você como que ela é divertida, eu quero dizer como é que funciona, qual que é o ponto central da coleção Gincana da Saúde. A Gincana da Saúde, ela acontece toda num sítio, ela se dá numa área rural, na casa da vovó de uma das crianças, né, que é personagem da história. E lá a vovó percebe que as crianças que estão lá, que são 9 crianças, né, com exceção da neta delas, as 8 crianças, elas têm hábitos que precisam ser trabalhados. Então, uma não gosta de água, uma gosta de comer besteira, a outra não gosta de exercício físico. E aí, com isso, a gente trabalha 8 temas, que são os 8 remédios da natureza. Eu sou uma militante dos 8 remédios da natureza. Você deve estar se perguntando quais são eles: água, ar puro, sol, descanso, abstinência, confiança, atividade física. Então, nós temos aí 8 pilares para a nossa saúde, né? Para uma prevenção saudável e simplificada também. E eu trago todos esses conceitos para as crianças, para o universo delas. Bem, e você deve estar se perguntando também por que criança? Bom, a gente sabe o quanto é difícil para os pais, para os educadores, né, para os responsáveis inserir bons hábitos na vida das crianças. Porque mesmo que você ensine em casa, ela vai chegar na escola, ela vai ver na cantina, ela vai ver com um colega produtos que talvez não sejam os mais ideais, né, os mais indicados. Então, nós pensamos em trabalhar esse assunto de uma maneira divertida, que a criança não se sinta muito pressionada, mas que ela comece a entender como que alguns elementos eles são básicos para que ela se mantenha saudável. E no caso da história da Gincana da Saúde, todas as crianças elas voltam mais saudáveis das férias do que quando elas saíram de férias, né? O que é incomum, porque normalmente as crianças dormem tarde, comem muita besteira nas férias, e aqui é uma experiência bem diferenciada. Elas voltam mais saudáveis, mais robustas, mais dispostas. Por quê? Porque descobriram hábitos de vida saudáveis. Nesse livro aqui, a gente trabalha, ele chama Água para João. O João é um menino que ele tem dificuldade com alguns hábitos de higiene, lavar as mãos, tomar banho e até mesmo tomar água. Então, a vovó, né, que ela cria uma gincana, nesses 8 volumes, ela cria uma gincana e ela cria uma prova em que ela descobre, né, em que ela ajuda os
essas crianças a descobrirem o valor desses remédios da natureza. No caso do João, que tem uma deficiência com água, ela coloca ele como principal personagem da gincana. E aí, no fim, ele ganha a prova e ele se familiariza com a água e ele se torna um grande bebedor de água e também um menino muito limpinho. Já nessa aqui, é um prato de salada para Alice. A Alice, ela, sempre que todo mundo vai almoçar, vai se reunir, ela sempre já avisa que já comeu. Porque ela já comeu, ela sempre tinha uma bolacha escondida, ela sempre tinha alguma besteirinha. E percebendo isso, a vovó cria uma prova dentro da gincana, em que as crianças, com o auxílio de adultos, realizam um concurso de pratos, né? Um concurso culinário. Enfim, ela acaba ganhando também na prova, mas no percurso, enquanto ela prepara os pratos, ela descobre a importância dos vegetais, dos legumes, das frutas, e assim ela muda também, ela aprende, se desperta para hábitos mais saudáveis. Até amanhã e me espere que eu trago mais historinhas bem divertidas para você. Muito obrigada, Caroline. Voltando aqui ao nosso assunto de alimentação saudável, temos aqui a Joseni, que é nutricionista e está nos ajudando a entender a implicância de uma boa alimentação ou de uma má alimentação, refletindo na nossa saúde diretamente. Hoje em dia, o mercado de produtos naturais para uma alimentação mais saudável tem crescido a cada ano. E existe um interesse, a gente percebe, né, que as pessoas, até os mercados comuns mesmo, todos eles têm uma seçãozinha ali pequena que seja, eles colocam que é para diabéticos, né? Mas são produtos integrais, produtos dietéticos, produtos saudáveis. Que benefícios a gente pode ver desse tipo de alimentação, desse tipo de aumento no mercado com relação à saúde ou à retomada da saúde? Eu gosto sempre de falar que esse aumento é significativo, embora em termos globais ainda não seja tão expressivo quanto o mercado comum, vamos dizer assim. Mas é claro que à medida que as pessoas vão voltando às origens, ou seja, de comer o alimento na sua forma natural, só terão ganhos. Partindo do princípio de que somos criados por Deus e devemos nos alimentar dos alimentos que também foram criados por Ele, que além de conterem todas as substâncias que estão ali colocadas, que vêm da terra e que também fazem parte do nosso corpo e só farão bem, além do amor do nosso próprio Criador que está ali colocado. Mas em termos práticos temos que falar, realmente é uma volta às origens. Como já foi até mencionado na entrevista de ontem, as pessoas falam muito em qualidade de vida hoje quando comparam com a Idade Média, onde realmente houve grandes problemas sanitários. Mas a melhor época foi a época anterior, quando as pessoas viviam no campo e tinham chance de utilizar o seu produto na sua forma natural. Ou seja, cereais integrais, frutas, hortaliças. Industrializados. Quase nenhum produto industrializado e mesmo o produto de origem animal, quer dizer, o animal era uma cria da casa que era utilizada muitas vezes para tração, eventualmente até para alimentação complementar, mas não era o cotidiano das pessoas. Então, ainda é comum em algumas regiões da África e da Europa as pessoas darem prioridade aos alimentos de origem vegetal, principalmente as hortaliças, que são preconizadas para serem utilizadas de forma abundante. E frutas, no mínimo 5 por dia, o que é difícil para muita gente, né? Porque hoje em dia as pessoas preferem, por praticidade, estar utilizando os sucos processados, né? Que podem até ter substitui. sabor. Vamos abrir um parênteses aqui. Não é a mesma coisa. 5 frutas e 5 tipos de suco. De jeito algum, de forma alguma. Porque a fruta você mastiga e tem ali a sua integralidade. Então, os alimentos integrais você vai estar recebendo as fibras, você vai estar recebendo a composição integral do alimento, vitaminas, minerais, carboidratos complexos pela riqueza em fibras, antioxidantes, que vão fortalecer o corpo, fortalecer o sistema imunológico e vão manter ele pronto contra essas adversidades, né? Ajudando na caixa de ferramentas para que é exatamente o diferencial da resolução, da resposta imunológica de algumas pessoas frente às vezes aos mesmos problemas em relação a outras, né? A diferença está baseada nos 8 remédios, nas 8 atitudes, nos hábitos de vida que nos proporcionam saúde. Agora, um outro remédio natural extremamente importante, que talvez a gente tenha negligenciado muito e que ajuda que trabalha como ferramenta mesmo na correção do nosso DNA, dos problemas ou instabilidades do DNA, é a água. Qual é o papel da água no organismo? São muitos papéis da água no nosso organismo. Primeiro que tudo, a água é essencial à vida, né? Todo tipo de vida, vegetal, animal e o ser humano também. A água participa da regulação da nossa temperatura corpórea,
Então vai manter a temperatura do nosso corpo na quantidade, na temperatura ideal, que é em torno de 36 graus, 36,5. Muitas pessoas deixam para tomar água só quando a água está na reserva mínima. Vê se alguém vai pegar o seu próprio carro e deixar o óleo acabar para poder substituir por óleo. Jamais? Jamais. Então a água deve ser usada porque é uma necessidade do nosso corpo e não porque a sede apontou isso. Porque a sede já está falando quando o nível está na reserva. Além disso, a água tem um papel importante no transporte dos nutrientes, na absorção dos nutrientes, porque ele é o veículo que vai ajudar, após todo o processo digestório, no transporte desses nutrientes a cada célula do meu corpo. A água também vai ajudar no processo reverso, ou seja, de eliminação, de limpeza, que muitas pessoas só pensam no trato digestório como um todo, que também é importante, né? Porque a água ajuda, por exemplo, na prevenção da obstipação intestinal, também vulgarmente chamada de prisão de ventre. Mas todo o catabolismo, toda a remoção de resíduo celular é proporcionado, é auxiliado pelo volume de água que o nosso corpo tem. A fluidez do nosso sangue, quer dizer, até o funcionamento do sistema circulatório, um bom funcionamento depende de uma boa quantidade de água, um bom aporte de água. Hidratação. Porque a fluidez do sangue é algo importante. Você falou em hidratação, pele bonita, prevenção de envelhecimento. Use água. A água é algo que deve estar constante no nosso corpo de forma abundante. Prevenção de infecções urinárias, ou seja, uma série de funções e auxílios. Auxilia na fadiga. Pessoas que fazem atividade física, às vezes, se omitem de beber a água. Não deve ser em grandes quantidades, mas pequenas quantidades possibilitam a pessoa fazer um exercício físico mais longo quando estão sendo hidratadas com água. Bom, a gente tem muita coisa para falar ainda sobre esses recursos naturais. Estão aqui conosco o doutor Elias, a doutora Joseni, ele é médico, ela é nutricionista e a gente vai falar um pouquinho mais sobre a importância da água como recurso de prevenção e também de tratamento logo depois do intervalo. Não sai daí, tem muita coisa boa para acontecer no programa ainda hoje. Muito bem, estamos de volta aqui falando sobre a importância, o fundamentalismo mesmo do uso dos recursos naturais como a alimentação e também a água. E a gente terminou o primeiro bloco aqui falando já um pouquinho dos benefícios da água. Para que ela é importante? A Joseni fez uma lista aqui enorme e realmente quem não estiver usando água é louco, é doido, precisa realmente parar tudo e começar a beber um pouco de água agora. Sim. Qual é a quantidade necessária, mínima, básica para o bom funcionamento de todo o corpo? Existem algumas referências, mas a que eu gosto mais de utilizar é uma básica que diz que a gente deve usar 35 ml de água para cada quilo de peso do corpo. Tá. Então, uma pessoa mais pesadinha, né, com 90 quilos, vai precisar tomar mais de 3 litros, o que foge um pouco da média, que geralmente as pessoas falam que é 2 litros. 2 litros são para as pessoas que estão com o seu peso proporcionado para essa quantidade de água. Então, esse é um Agora, parâmetro... 90 quilos a gente encontra por aí fácil. Fácil. Então, essa pessoa deveria estar usando 35 ml por quilo de peso, que vai dar mais de 3 litros. Então, ia precisar desses mais Eu diria, de 3 litros. Pelo menos 3 litros de água e talvez os 350 que ela utilize em alguma forma de algum suco. Mas 3 litros para essa pessoa é o mínimo. Claro que se a pessoa estiver fazendo uma atividade física mais intensa, ou se for uma época de temperatura mais alta, como o verão, ou morar em algum clima, como por exemplo do Rio de Janeiro, que já é 44 graus no verão, a pessoa pode tomar até mais, porque isso vai possibilitar todos aqueles ganhos e vantagens e funções que a água pode nos proporcionar. Agora, existem disponíveis no mercado inúmeros tipos de água, e não só água, mas também derivados. Existe água errada? Olha, primeiro de tudo eu gosto sempre de falar o que você já salientou aqui, né? Que é importante beber água. A pessoa não pode deixar de beber água, porque algumas pessoas se tornam, digamos assim, atrás de algum modismo, ficam procurando aquela água ideal e vão comprar água mineral mais cara. E a gente não precisa comprar água mineral. O ideal é que a água tenha um pH próximo da neutralidade, entre 6,5 e 7,5. Aliás, se for acima de 7 a 7,5, levemente alcalina, ela ainda vai ser melhor, porque isso vai proporcionar uma alcalinização do nosso corpo, manter o pH neutro junto com as frutas, que a gente já mencionou no bloco anterior. Então observe, porque muitas dessas águas, por ser mais baratas, né, tem pH em torno de 4,5. O uso constante pode proporcionar uma redução no nosso pH, o que favorece o desenvolvimento de doenças crônicas degenerativas. O câncer, ele se desenvolve
num pH mais ácido. Então a gente precisa observar sangue isso. mais acidificado. Os refrigerantes são outro problema, porque há quem pense que pode substituir a água por qualquer líquido. E o refrigerante tem um pH muito ácido. Então, para não falar das substâncias químicas que tem ali dentro, para não falar do excesso de açúcar que tem ali dentro, para não falar do sódio, ainda tem a questão do pH, que vai favorecer exatamente abrir as portas para a doença, deixar vulnerável a sua imunidade. Então, o ideal é água e ponto. E ponto. E aí usar, né, para complementar aquelas frutas que tem mais água, melancia, melão ou eventualmente um suco suquinho natural feito de laranja, uma limada, para mim, ó. E ainda há hoje um grande recurso de exportação do Nordeste, de onde somos, a água de coco. Olha a propaganda lá da Bahia, gente, terra boa, água de coco. Sem dúvida, a água de coco, ela é um soro. Ela é uma água enriquecida naturalmente por muitos eletrólitos que nos fazem muitíssimo bem e que às vezes, para essas pessoas que você e Josine estavam mencionando têm dificuldade, pode ser um começo. Um start. Também. Tá. Agora é o seguinte, a gente sabe que a água faz bem não só por dentro, mas também por fora. Vamos falar um pouquinho desses benefícios da água também como um fator de terapia. Água morna, água fria, sendo usada externamente. Quem que pode mencionar pra gente esse uso externo da água? Eu vou falar brevemente, porque acho que o Elias pode falar de uma forma mais ampla sobre o assunto. Estados febris, né? Às vezes numa criança mesmo, né? A gente pode fazer o uso da água fria. Seja a febre aquela que a gente detecta através do uso de um termômetro, como também as febres internas, quando a gente sente que o intestino não está funcionando bem e há uma produção de calor exatamente nessa região. Então você pode fazer compressas com água gelada para proporcionar não só a redução da temperatura, mas uma melhor vascularização nessa área. Porque no primeiro momento você tem a saída do sangue, mas depois quando você tira a compressa, o sangue volta, trazendo substâncias que vão ser regeneradoras para aquele local. Então vai estimular a circulação ali daquela região do intestino. Exatamente. Além de ser uma substância altamente revigorante por fora. Depois de uma caminhada, depois de uma sauna, tomar uma ducha, uma água fria, você tem, digamos assim, um auxílio no processo de limpeza que foi proporcionado através da sudorese. Mas talvez o Elias queira falar mais. Vamos lá, doutor Elias. Na verdade, aqui na clínica Vida Natural, você tem toda uma seção enorme aí da hidroterapia, está sendo até ampliada, e isso é ótimo. A água é um grande remédio para o trato das doenças. Foi na Alemanha que os grandes mestres da água, Kuhne, Priesnitz e outros, desenvolveram, na Idade Média ainda, os recursos que a água pode fazer. Josine mencionou uma compressa gelada. Muita gente que sofre, por exemplo, enxaqueca, ficaria surpreso se soubesse que depois de tomar aqueles medicamentos que já não resolvem, porque a enxaqueca, já falamos aqui mesmo, na Novo Tempo, no programa Vida e Saúde, é um problema de estilo de vida. Uma compressa gelada, uma toalha de rosto que é molhada e colocada no freezer sob o abdômen, poderá em alguns minutos, 20, 30 minutos, proporcionar um alívio da crise. E outras tantas, os escaldapés, a gente já falou tantas vezes. Exatamente, aqui. Os banhos derivativos, né? Quando você utiliza, por exemplo, o famoso banho vitalizante, né, que é água gelada na região do baixo ventre, você está carreando, porque o sangue acorre para ali, para aquecer aquele lugar que está sendo atacado por algo gelado, você carrega de todo o organismo toxinas para expulsão pelo sistema digestório e pelo sistema urinário. Olha que interessante, né? Você ia comentar alguma coisa, Josine? Não, é isso mesmo. Ela está concordando aqui e olha, esses dois aqui têm muita experiência prática, não é só de pesquisa, não é só de estudo, muita experiência prática com os grupos que eles atendem lá na Clínica Nath, que fica localizada lá na Bahia, e ao longo dos anos, tantas pessoas, não é, que já
expuseram seus casos e tiveram e foram surpreendidos por tratamentos simples com resultados incríveis. Agora é o seguinte, hoje muitas pessoas querem incrementar muito naquilo que comem e bebem. Está na moda ser saudável, então elas buscam farinha disso, farinha daquilo, água disso, água daquilo. Muitas vezes os modismos acabam atrapalhando toda essa mudança que é necessária e é muito importante. Inclusive, algumas dessas coisas funcionam até como forma de entretenimento, né? Por que quando a gente fala de alimentação, quem sabe menos em relação ao ser natural é sempre mais, Joseni? É um pouco do que a gente falou, é a volta às origens. Exatamente essa questão. Hoje, a questão da comemoração, do momento do entretenimento, isso já é uma coisa que acontece há muito tempo. A gente tem uma relação afetiva muito grande com a comida, né? Que Demais. Vem da mãe da gente, de quando a gente foi amamentado, das festas infantis, que geralmente estavam envolvidas com doces, guloseimas, então criam afetividade em relação ao açúcar, das festas e reuniões de família. Então a gente tem essa coisa, né? Temos também uma herança cultural via portugueses, né? Que os árabes ocuparam lá, onde deve se comer muito. A fartura é um sinônimo de coisa boa, né? Uma casa que não tem comida não é uma coisa legal. Então tem tudo isso. E infelizmente temos hoje, como Elias colocou também, a questão da praticidade dos alimentos prontos. Semi-prontos. O ir a algum lugar e facilmente você tem todas as opções de comida. O comer natural também reflete a questão de comer de uma forma mais simples, de não elaborar tanto o alimento, de comer o suficiente, o necessário. E de, às vezes, talvez, fazer algum tipo de troca. As pessoas gostam muito de ir a shoppings, porque no shopping tem todas as opções, né? E a comida você pode comer o combo e vai comer bastante, vai comer muito por um preço menor. Tem um sociólogo francês, Michel Pollan, que diz assim, pague mais e coma menos, como sendo uma regra de vida para você comer mais saudável. Então vale a pena você comprar, investir em qualidade, comprar produtos integrais, produtos mais naturais, mais frescos, ir a uma horta ou ir a um mercado de produtos orgânicos, ir a uma feira no seu bairro, escolher os alimentos ali e prepará-los em sua casa. E há formas práticas de você fazer isso, não quer dizer que você vai tomar toda a sua vida e todo o seu tempo. Uma salada é algo simples de ser feito. Um salteado, como eu gosto de dizer, onde você pega um alimento e apenas passa com azeite de oliva, algumas ervas, num fogo brando, também é uma coisa fácil de ser feito. E essa deve ser a base da alimentação. E se for optar para comer fora, fazer o investimento de escolher um local onde a comida vai custar um pouco mais, você vai comer um pouco menos. Porque às vezes talvez o valor que você tem investido não vai ser tanto, mas vai ser saudável você comer o suficiente necessário. Descobrir e ter prazer com esses alimentos, né? Com as frutas, com as verduras, com a cenoura, criar relações de prazer e de sociabilidade com a família e com os amigos em volta de uma mesa naturalmente colorida. E a gente vai perceber que existe muita felicidade e muita saúde em retornar às origens, como a Joseni está propondo aqui, como muitos estudiosos já têm mostrado resultados positivos com relação a esse aspecto da saúde, não é, Joseni? Exatamente. Essa escolha é a escolha da sabedoria. Quero agradecer de coração a participação de vocês aqui hoje no programa e dizer para você que amanhã o doutor Elias estará conosco novamente, a doutora Joseni também durante essa semana, nos falando sobre os remédios naturais, os recursos naturais deixados por Deus para proporcionar saúde, prevenção e cura. Agora a gente vai ficar com Dica Vida e Saúde. Vamos acompanhar. A prática de exercício físico ajuda a melhorar o sistema cardiorrespiratório, o condicionamento físico e força, além de perder alguns quilinhos. Que tal tirar aquele tênis guardado no armário e partir para a caminhada? Muito bem, estamos de volta agora com entrevista aqui no programa. Essa semana a gente está falando sobre tratamentos fisioterápicos. Hoje a doutora Patrícia está conosco novamente. Obrigada por participar aqui com a gente, ajudar a gente a entender tudo que a fisioterapia pode oferecer para nós, viu, Patrícia? Eu que agradeço. Hidroginástica e hidroterapia são muitas vezes confundidos. Ontem a gente falou um pouquinho sobre a hidroterapia, a Patrícia explicou quais os tratamentos ali envolvidos, os tipos de indicações até, mas hoje a gente queria focar um pouquinho mais na hidroginástica e entender qual é a diferença. Entre hidroginástica e hidroterapia. Isso. Tem muita diferença. Eu falo que a única coisa que eles são comum, utilizamos o mesmo meio, o mesmo ambiente. Ok. Né? É realizado na piscina. Mas a hidroginástica ela é uma atividade física, ela é um exercício físico mais intenso.
né? Eu posso fazer exercício físico na academia, eu posso fazer exercício físico ao ar livre e posso fazer exercício físico na piscina, né? Vai mudar o tipo de música, que a hidroginástica já é uma música mais agitada, mais animada, para estimular os movimentos. A hidroterapia já vai ser uma música calminha, relaxante, para deixar a pessoa mais tranquila. Durante os exercícios também existe essa diferença. Tá. Na hidroginástica, vai lá, pula, brinca, mexe braço, perna, trabalha o corpo todo, sempre um pouquinho mais agitado. E para queimar a caloria, né? Tá. É importante ressaltar que a hidroginástica queima a caloria, ajuda a emagrecer e também ajuda a aliviar dores. Tá. Isso é muito importante. Já a hidroterapia, Teru, por exemplo, numa dor lombar, a gente faz avaliação, faz o programa específico para trabalhar a musculatura daquela região e da musculatura em volta, que vão envolver a melhora daquela dor. Né? O fisioterapeuta acompanha sempre de perto, o fisioterapeuta tem que estar junto. Se for necessário, vai avaliar a necessidade de tração lombar, ou tração cervical, mobilização da coluna e vai orientar o que também pode ser feito para casa. Sempre num ambiente relaxante, na água entre 33 e 34 graus, aquecida, que produz um relaxamento e um conforto para esse paciente. Agora, no caso da hidroginástica, tem uma indicação específica? Olha, a hidroginástica, qualquer pessoa pode fazer desde que não tenha, vamos dizer, um problema cardiovascular grave. Ótimo. Se não tem nenhuma contraindicação para as outras atividades físicas, ela pode se realizar. Ou que ela não tenha também doenças de pele, que seja contraindicado. A hidroginástica, ela favorece e é mais procurada pela segunda e terceira idade. Por quê? Porque diminui o impacto. Se eu tive ou se eu tenho uma dor, eu acabo optando pela hidroginástica, porque é uma atividade física que tem menos risco de lesão. E já para a idade mais jovem, de repente a gente foca mais em natação, que a criança vai se movimentar na água, ela vai realizar uma atividade física na água, mas com uma dinâmica completamente diferente. Agora, os adultos às vezes não têm a prática da natação, mas precisam também de movimentar o corpo. Exatamente. Eu digo assim, que se entra na minha clínica hoje, você pega uma turma de 10 de hidroginástica, 9 vão ser segunda e terceira idade. Mas tem também as pessoas mais jovens que fazem. Que gostam. Porque existem as doenças reumáticas, que acometem pessoas jovens. Existem os problemas lombares que hoje já pessoas com 18, às vezes 20 anos estão com uma hérnia de disco pela qualidade de vida. Né? Então, assim, aparece, mas não tanto quanto os mais velhos. Agora, não tem contraindicação. Gente mais nova pode fazer, que vai ser... Eu quero saber o seguinte, os benefícios, você consegue ver na clínica a diferença de um paciente que de repente entrou, às vezes estava acima do peso, por indicação médica mesmo, e dali um tempo mudou o perfil do paciente? Vejo muito relatos dos pacientes também. Perda de peso, perda de medida. Perda de peso, perda de medida, melhor condicionamento físico. Menos cansaço. Pacientes que às vezes procurou por conta, nem foi por indicação médica, mas que começou a fazer e de repente falou assim, olha, eu não tenho mais dor, eu tinha dor no joelho, dor na coluna, e hoje eu não tenho mais dor em lugar nenhum, doutora, eu tô bem melhor, ai, não paro a hidroginástica mais. Então assim, é muito benéfico, a água ajuda em todos os sentidos. Até para dormir melhor. Eu sou meio estressado, eu quero fazer uma atividade física que me relaxe, para eu conseguir chegar em casa, dormir melhor, descansar. Muita gente tem resultado, eu vejo os relatos lá em grande quantidade. Bom, agora uma outra modalidade também, que ainda não é tão comum como a hidroginástica, mas que já está entrando aí nas clínicas e nas academias especializadas, é o hidropilates. Qual é a diferença do hidropilates para uma hidroginástica? O hidropilates é uma atividade física, um condicionamento físico novo que surgiu agora e que espero que todos tenham a oportunidade de conhecer. É muito bom, é gostoso. Só é contraindicado em dor aguda. Se eu estou numa crise lombar, uma lombociatalgia, uma dor aguda, eu devo primeiro fazer os outros recursos. Vou lá na hidroterapia, vou lá na fisioterapia convencional e depois eu vou para o hidropilates. Por quê? Porque ele trabalha com resistência, né? Ele visa o mesmo que o pilates convencional fora, só que dentro da água. Fortalecimento, alongamento,
contra os acessórios de resistência, que são as faixas elásticas. A gente tem uma foto aqui, umas fotos aqui que a doutora Patrícia nos cedeu. Isso são equipamentos de pilates, hidropilates. Essa é a mola, as molas. A gente utiliza nos pilates fora da água também. Então, elas foram adaptadas para ser trabalhado dentro da água. As faixas de resistência, assim, a amarela é a faixa de resistência, onde a gente põe em flutuação, pode ser feito deitado ou em pé. Para envolver aquele aspecto do equilíbrio, que é fundamental no Pilates também. Equilíbrio, coordenação, trabalho também mental, concentração, força. Tá certo, já dá para a gente ter uma boa ideia do que envolve o hidropilates. É. E você me disse, então, que a única contraindicação é no caso de dor aguda ou momento de crise. Tirando isso, todo mundo pode fazer hidropilates? Todo mundo está apto. O que eu digo sempre é que cada um começa de acordo com o seu corpo, respeitando os seus limites. E indicação? Também serve para perder peso? Também serve para ganhar medidas ou perder medidas? O Pilates, no geral, ele queima caloria, ele fortalece a musculatura, principalmente do bumbum, do abdômen, coxa. Trabalha muito a parte cardiorrespiratória. Só que ele não tem o efeito de uma academia onde você quer aumentar muito o trofismo, né? Que trabalha-se com muita carga. A fisioterapia também não é muito adepta a essa parte, porque a gente quer fortalecer, não ganhar excesso de massa muscular. Tá bem. Assim como a hidroterapia, eu imagino que também o hidropilates e a hidroginástica tenham profissionais especializados e também bem preparados para aconselhar, não, para ajudar o paciente a usufruir bem desse tipo de tratamento. Que profissionais estão aptos? Olha, o hidropilates, ele pode ser dado tanto por fisioterapeuta como por educador físico, né? Só que existe diferença. Cada um, embora a técnica seja bem parecida, cada um foca em um objetivo, né? Porque o hidropilates, como o pilates, ele também pode trabalhar a estética. É muito procurado pela estética, né? Embora ele tenha os benefícios, alívio de dor, alinhamento de postura, ele inevitavelmente vai trabalhar a estética. Tá certo. Né? O educador físico, ele vai focar provavelmente na melhor estética sempre. O fisioterapeuta, ele vai focar a postura, os alívios de dor, e, consequentemente, vai vir o resultado estético. Tá bom. Patrícia, obrigada pela participação mais uma vez aqui no Vida e Saúde. Eu agradeço. A gente vai para um rápido intervalo agora. Na volta tem culinária aqui. Você vai aprender mais uma receita toda saudável com o Felipe Biasi. Não sai daí, é já já. Muito bem, agora é hora de culinária no programa Vida e Saúde. Mais uma vez o Felipe Biasi está trazendo uma das receitas saudáveis que você pode servir para a sua família, para os seus amigos, sem medo nenhum de ser feliz, porque essa receita não vai trazer só prazer na hora que você coloca na sua boca, mas à medida que o seu corpo vai absorvendo, você vai perceber que é pura saúde. Felipe, gostei muito da proposta de hoje, uma limonada de morango. Perfeito. E bem refrescante, pelo jeito. Totalmente verão, bem refrescante. A gente tem vitamina C, a gente vai ter um pouco do básico, que é o limão, para regular também o corpo. Para quem sente muita sede, nada melhor que uma limonada de morango. E você sabe que as frutas vermelhas, elas têm o poder de atrair as crianças, os adultos. A gente gosta do vermelho na alimentação, né, Felipe? Verdade, chama muita atenção, né? Dizem até que a cor vermelha e a cor amarela são as cores da fome. A gente não pode ver muito, senão a gente fica com fome. E para não sair dessa semana, a gente está fazendo, o Felipe está fazendo, na verdade, culinárias do Brasil. Hoje ele pegou frutas que nós produzimos e frutas que você também pode encontrar com facilidade no mercado aí da sua casa, daí da sua região, perdão. Felipe, explica o que você vai usar para essa limonada. Perfeito. Para a limonada eu vou usar pelo menos 2 xícaras de morango. 2 xícaras de morango orgânico. Tá. A gente vê que ele não é tão grande. Vou usar um suco de um limão. Suco de um limão. Gelo. Ok? Importante. Gelo, importante, ficar bem geladinha. E vou usar o agave ou mel. Aí, da sua preferência. E só isso? Só isso. Só tudo isso? Só tudo isso. É claro, olha, a gente vai precisar de um pouquinho de água.
Para bater a limonada. Para ajudar a bater a limonada e tal, e a gente tomar depois bem geladinho. Bom, você percebeu que a receita de hoje vai estar bem simples, você não vai ter desculpa para não fazer aí na sua casa. A gente vai parar agora um pouquinho o momento da culinária para ver a dica dos 60 e quantos, um quadro todo especial preparado para a terceira idade. Vamos ver junto? Oi, sou a Vivian e hoje eu queria conversar com vocês sobre tecnologia. Parecem coisas de outro mundo às vezes, né? Idoso e tecnologia, como assim? Mais real impossível. Hoje a gente não consegue fugir, inclusive com benefícios. Temos muitos benefícios com o uso da tecnologia. Hoje a gente tem a internet, celular, iPad, tudo com muito acesso e muito fácil. Uma das coisas que é primordial, a gente aprende novas coisas quando a gente está aprendendo a lidar com tecnologia. Afinal de contas, nascemos numa geração que isso ainda não existia. E aprender coisas novas estimula o cérebro e com essas novas conexões nervosas a gente pode retardar alguma possível demência. Entre outras coisas, possibilita o acesso a familiares, por exemplo, que estão distantes. Hoje a gente não precisa demorar muitas semanas para uma carta chegar. Facilmente a gente consegue ter o acesso e convívio, às vezes, com o filho ou com o neto que mora num outro estado ou num outro país. Isso sempre é muito bom. Mas a gente precisa ficar atento. Às vezes o uso excessivo das tecnologias pode mascarar uma solidão. A gente fica muito intertido com essa questão da tecnologia e dos contatos virtuais e acaba se isolando. E isolamento não é bom em nenhuma idade, nem quando a gente está velho. Outra coisa que é importante a gente pensar na questão da tecnologia, hoje já tem alguns equipamentos desenvolvidos especialmente para idosos, para ajudar na autonomia de cada um, né? Por exemplo, alguns relógios para notificar a questão de onde o idoso está, porque às vezes alguns acabam se perdendo quando estão caminhando pela cidade. Outros equipamentos que estão sendo desenvolvidos de alguns acessos rápidos para que um idoso que está sozinho em casa e sofra alguma queda, acione uma ajuda, os bombeiros, com mais facilidade. Isso é muito bom tanto para a saúde, porque quanto mais antes um socorro chega, mais chances a gente tem de ficar bem. Uma coisa que é muito importante, a gente não pode esquecer de dizer, é o risco excessivo de exposição. As mídias estão aí, as redes sociais estão aí, isso pode trazer algum perigo. A gente precisa estar atento ao tipo de informação sobre a nossa vida que a gente está passando. As pessoas más existiam antes e existem hoje ainda e podem usar dessas informações que você coloca para se aproximar e para algum tipo de golpe. Fiquem atentos a isso, a gente não pode ficar pondo qualquer tipo de informação a respeito da nossa vida ou da nossa rotina nas redes sociais, para a gente evitar que a gente coloque em risco a nossa vida, né? Fiquem atentos, aproveitem o que tem de bom sem descuidar dos detalhes, para que a gente possa ter sempre um relacionamento muito saudável, inclusive com a tecnologia. A gente precisa aprender uma coisa que é a forma de se relacionar nas redes sociais. A gente tem às vezes alguns conflitos entre as gerações. Então o neto vai lá, coloca uma foto e você faz algum comentário expondo ele de alguma forma. Você corre o risco de ter um neto com a cara feia para você, visto que às vezes ele não gostaria de um tipo, ai, o lindinho da vovó, por exemplo. Essas coisas alguns não se sentem confortáveis. Converse com a sua família e veja o que é mais agradável a ele e o que não é, né? Para a gente manter esse tipo de relacionamento também sem conflitos dentro de casa. A gente precisa saber, porque você também pode se colocar que tipo de comentários você quer que seus filhos ou netos façam a respeito daquilo que você está postando nas redes sociais. Esse tipo de diálogo, além de fortalecer as relações, salva-se vocês de um monte de conflitos. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma e até uma próxima oportunidade.
Muito bem, agora sim é hora de execução da receita. O Felipe está prometendo pra gente hoje uma limonada de morango e é uma receita fácil que você pode fazer aí na sua casa. Eu acho que quase em todos os supermercados do Brasil a gente encontra morango e limão. Eu vou dizer que quase todos os quintais do nosso Brasil tem um pezinho de morango. Se você não tem, o vizinho tem. E essa é uma ótima combinação. Eu já provei em outras versões, já provei com açúcar. Nunca provei com mel nem com agave, então hoje quero ver essa sua versão, Uma coisa Felipe. diferente. Muito bem, olha, para ativar um pouco esse sabor do morango e do limão e misturar isso bem, o que eu faço? O primeiro passo da minha receita. Eu pego as 2 xícaras de morango e levo para um bowl. Tá. Vou colocar então os morangos num bowl inteiro, do jeito que está mesmo. Posso cortar, Felipe? Pode. Pega um aqui que eu quero separar para enfeitar o meu copo. Perfeito. Este daqui que é mais Isso. bonito. Pronto. O que você vai fazer com eles? Com ele agora eu vou fazer assim, vou cobrir com agave. Mas espera aí que eu tô vendo que tem um que tem que tirar uma pontinha aí, Felipe. Você sabe que acho morango orgânico a gente tem que ficar um pouco mais assim, esperto, porque às vezes ele tem um comidinho, uma coisinha assim que é natural, né? Pronto, esse aqui tá ótimo. Perfeito, vamos lá. Então, olha, eu vou colocar o agave por cima. 2 colheres, Felipe? De 2 a 3 colheres no máximo, tá? Olha, eu não coloquei com a colher hoje, mas... Você sabe mais ou menos. Isso, só vou cobrir, gente, nada demais. Também a gente sabe que o morango, quando ele é orgânico, ele é mais docinho. Vou abrir então o meu limão, ok? E vou agora espremer o limão sobre o morango. Vou deixar assim por pelo menos 20 minutos. Tá, na geladeira pode ser? Na geladeira pode ser ou coberto, tá, pessoal? Nunca no sol, porque não vai fazer bem pra Vai nossa virar uma receita. sopa de morangos. E aí não compensa, certo? Aí está. E daqui eu vou esperar então 20 minutos até que ele solte uma calda e fique mais ou menos então desta maneira, olha só. Ok? Você adiantou o processo. Baixo, né? Faz ao contrário, faz assim, olha. Isso. Vai. Olha lá. Tá, soltou bastante água. Ele meio que deu uma desidratada provavelmente e liberou essa água. Libera um pouquinho desse sabor todo. Aí desse sabor todo eu vou colocar então no liquidificador. Olha só. Pronto. Vou acrescentar água e gelo. Então, na verdade, na limonada mesmo vai pouco limão, Felipe. Vai pouco limão, é mais morango mesmo. Mas vai dar um gosto maravilhoso. Assim eu espero que você ame, viu, Teru? Vamos ver já como é que ele vai ficar. Batendo. Perfeito. Tá pronto, chefe? Tá prontíssimo. A cor tá linda. Amo essa cor, esse rosé. Olha só. Olha aí, gente. É coisa melhor que isso aqui. Se você quiser incrementar, joga algumas folhinhas de hortelã, né, Felipe? Vai ficar uma delícia. Até mesmo outros temperinhos que o pessoal mais goste. Incrível. Percebe-se pelo tanto que eu tomei, né? Muito bom, puro gostinho da fruta. O morango tá bem sutil aqui. O morango não, o limão tá bem sutil. Tá no ponto de doce, nem de mais, nem de menos. Incrível. Faz aí em casa. Se quiser fazer uns geladinhos ou gelinhos, né? Na minha época eu chamava de gelinho. Bota naqueles saquinhos de... Ou também lá no Rio chama de sacolé. Sacolé. Coloca naqueles saquinhos, bota pra congelar, vai fazer um sucesso total. Dá Boa nada. ideia, né? Com certeza. Mandou muito bem o Felipe. Antes de encerrar o programa, Felipe, você tá querendo tomar um pouquinho também? Pode tomar. E Vida e Saúde vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha aproveitado as dicas, a receita de hoje e que você viva mais feliz de acordo com o plano do Criador para sua vida. Um abraço e até amanhã com mais Vida e Saúde. Tchau!